prosseguindo na introdução à hermenêutica, o número 1 do nosso material didático, da introdução, diz argumentos contrários à hermenêutica. Bom, quando nós falamos em regras de interpretação, algumas pessoas fogem, principalmente, às vezes, o cristão mais simples, de algumas décadas, alguns anos atrás, mas hoje também nós ainda encontramos pessoas assim, né? E eles usam algumas expressões para dizer que você não precisa conhecer essas regras, ok? Um exemplo, número 1.1, a Bíblia é de fácil interpretação. O comentário diz: em minha larga experiência no Evangelho, ouvi muitas vezes uma frase que atrapalha a vida de muito cristão. A Bíblia é simples, basta ler e obedecer tudo o que ela diz. Esse pensamento contradiz a própria Bíblia, que comenta sobre alguns dos seus escritos, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação. Então, esse texto deixa claro que, na verdade, a Bíblia ela não é de fácil interpretação. Existem questões na Bíblia que é de fácil interpretação. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Jesus derramou o seu sangue precioso para salvar a humanidade. Mas, conforme nós vamos detalhando esses temas, vão surgindo complicações, e complicações que podem interferir até na salvação. Então você veja, Jesus Cristo, ele morreu na cruz para dar oportunidade a todo aquele que crer. Nós estamos dentro do tema morreu na cruz, mas, por exemplo, teve um autor chamado Agostinho de Hipona, que ele já entendeu que Jesus Cristo morreu na cruz, mas Deus ordenou que alguns crescem naquele sacrifício e Deus ordenou que outros não crescem. Então existe podemos dizer, um tema elementar na Bíblia que podemos até dizer que é simples, que é fácil. Mas conforme você se aprofunda no texto, você pode ir para questões complicadas e que pode até tirar a sua salvação. Esse Agostinho de Hipona, um herege tremendo, que entre outras heresias ele defendia a doutrina da guerra justa, guerra santa, ou seja, ele dizia a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus, um absurdo. Ele passou a negar o livre-arbítrio. Ele disse que o homem não tem livre-arbítrio. Foi ele que criou esse pensamento que Deus determina um para crer e outro para ser incrédulo. Então, olha, eu estou falando da morte de Jesus na cruz, mas a pessoa se aproximar de Jesus e crer, para uns ocorre por livre-arbítrio do homem, o que está claro na Bíblia, que é pelo livre-arbítrio do homem. Mas, segundo esse teólogo da Babilônia apocalíptica, na verdade ocorre porque Deus escolheu ele para ser salvo e Deus escolhe outro para ser condenado. Um absurdo. O comentário prossegue. Observe que Pedro aponta dois grupos de homens, indoutos e B, inconstantes que torcem as escrituras. O termo indoutos é tradução do grego amates, que também pode ser traduzido por sem erudição, ou que necessita aprender. O termo erudito, por sua vez, significa conhecimento profundo, ou seja, alguém que não tem conhecimento profundo. É o significado no grego desse termo, amates. Alcançar conhecimento profundo requer mais do que uma simples leitura, mais do que uma leitura superficial. É necessário conhecimento de regras de interpretação. Então, você conhecer regras de interpretação, você conhecer também os textos originais,
ou ter recurso para buscar o significado das palavras no original, isso vai ser determinante. O termo inconstantes é tradução do grego asterisctos e também pode ser traduzido por fraco, instável, ou seja, algo que tem variação, ele não é firme, por isso ele é fraco, né? Esses sem conhecimento profundo e fracos, ao tentar interpretar as Escrituras, acabam por torcê-la. O termo usado por Pedro e traduzido por torcem, eles torcem as Escrituras, é estreblo. Esse termo também pode ser traduzido por deturpar ou distorcer. Ou seja, estudar as Escrituras Sagradas sem conhecimento de hermenêutica pode levar até os homens de Deus a erros de interpretação. Isso ocorre porque, por exemplo, o apóstolo Pedro é um homem de Deus, mas ele, durante o ministério de Jesus, a interpretação que ele tinha das Escrituras do Antigo Testamento, da vinda do Messias, do que aconteceria com Jesus, seria que nenhum tipo de sofrimento, morte, ou morte, como vai acontecer, morte de cruz, o apóstolo Pedro chegou a repreender Jesus, dizendo que essas coisas não aconteceriam com ele, e Jesus teve que repreender, dizendo que Satanás estava por trás daquelas palavras de Pedro, né? O comentário prossegue. É claro que existem temas bíblicos que são de fácil interpretação. A determinação para os que se aproximam de Deus de se afastar do pecado, isso é de fácil interpretação. Mas existem temas que requer mais cuidado e uma maior pesquisa e aprofundamento. Então você veja, até a questão de se afaste do pecado. Bom, o que é pecado? Alguns consideram pecado, por exemplo, se ele não abotoar a camisa até o último botão. Outros já são extremistas. Então, até a interpretação do que é pecado, você vai encontrar variação. Então, é claro que a interpretação correta do que é pecado, do que é agradar a Deus, você então depende da hermenêutica, ok? Ou seja, existem pontos que são simples. Você tem que se afastar do pecado, mas se você não interpretar corretamente o que é o pecado, você poderá estar se afastando de coisas que na verdade não são pecado. Eu fui criado, na igreja, e eu me lembro de pessoas que não bebiam Coca-Cola porque diziam que era pecado, só tomavam que suco. Quando eu era criança, na igreja, só servia que suco, porque Coca-Cola é péssimo para a saúde, né? Seria bom que a gente não bebesse nunca, mas não é pecado, ok? É como a carne de porco, é péssimo para a saúde, é melhor não comer, porém não é pecado comer carne de porco. O comentário prossegue. Acima de tudo, o intérprete da Bíblia deve ter o Espírito Santo agindo em sua vida, pois do contrário terá dificuldade para compreender a mensagem espiritual contida em cada texto. Então você deve conhecer as regras, mas acima de tudo você tem o Espírito Santo. Por quê? Porque existem homens que interpretaram a Bíblia Sagrada e os homens conheciam muito de hermenêutica, mas interpretaram errado. Quando nós lemos as obras de Agostinho de Hipona, aquele herege que defendeu a teoria da guerra santa, que negou o livre-arbítrio, esse teólogo católico, sempre lembrar, ele não é um teólogo cristão, é um teólogo católico. Esse Agostinho de Hipona, ele é estudado até secularmente, nos estudos de filosofia. O homem era um pensador, era muito inteligente, entendia muito de interpretação, mas interpretou tudo errado, infelizmente foi para o inferno, porque tudo indica que não se arrependeu dos seus erros de interpretação.